Ataques de negação de serviço, DOS, e negação de serviço distribuído, DDoS, são um dos tipos de ataques cibernéticos mais comuns e perturbadores para empresas de todos os tamanhos. Para os cybercriminosos, são táticas eficazes para interromper as operações e causar caos. Não importa o tamanho ou setor, nenhuma organização está completamente imune a esses ataques. Hospitais têm seus serviços online desativados, instituições educacionais e agências governamentais perdem o acesso aos seus sites. Empresas de startups a grandes corporações são forçadas a interromper as suas atividades online. Tudo isso porque, em questão de minutos, um site ou serviço pode ficar inacessível. Diariamente, milhares de organizações enfrentam essa situação, muitas delas despreparadas. Os serviços são interrompidos, a produtividade cai e as receitas são perdidas. Mas sabe o que é ainda mais preocupante? Apesar de ser um ataque relativamente comum, muitas pessoas e organizações ainda não entendem o que são, de fato, ataques DDoS, DDoS e como se proteger. A maioria só para pensar nisso quando o ataque já está ocorrendo. Olá, meu nome é Igor Doin, eu sou especialista em testes de intrusão e já ajudei dezenas de empresas a se tornarem mais seguras, não só contra ataques de negação de serviço, mas também contra diversos outros tipos de ameaças. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que são ataques DOS e DDoS, como esses ataques funcionam e o tipo de dano que podem causar, tanto financeiramente quanto à reputação. Mas o mais importante, eu vou te mostrar também como se proteger, como proteger a sua empresa. Existem medidas práticas e eficazes para evitar que você ou sua empresa se torne a próxima vítima de um ataque de negação de serviço. Então vamos começar com os conceitos básicos e depois a gente vai se aprofundando nos aspectos mais complexos que de fato precisam ser compreendidos caso você realmente queira evitar esse tipo de problema. Mas o que são ataques DOS e DDoS? Um ataque de negação de serviço, DOS, Denial of Service, é um tipo de ataque cibernético projetado para tornar um serviço, site ou rede indisponível para os seus usuários pretendidos, usuários legítimos, né? O termo negação de serviço vem do fato de que o serviço legítimo é negado aos usuários que o solicitam. Pensando sempre nos usuários legítimos, verdadeiros, as pessoas que realmente querem, por exemplo, acessar um site, que não são ali os atacantes, né? Mas você sabe então como que se nega um serviço? Como que você impede que algo seja acessado? Simples, você sobrecarrega aquilo. A sobrecarga, ela é uma tática comum no mundo físico e no mundo digital. É como se um grande número de pessoas, muita gente, tentasse entrar numa lojinha pequena, e todo mundo ao mesmo tempo, impossibilitando a entrada de clientes regulares, clientes que realmente querem comprar alguma coisa naquela lojinha, entende? Em um ataque DOS, Denial of Service, o invasor geralmente usa um único computador, uma única máquina, para inundar o alvo com enorme volume de tráfego ou solicitações, sobrecarregando os recursos do alvo. Isso pode assumir a forma de enviar, por exemplo, inúmeras solicitações de conexão, consumir toda a largura de banda disponível ou até mesmo explorar vulnerabilidades no sistema-alvo para derrubar o sistema. Agora, um ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, Distributed Denial of Service, é uma forma mais sofisticada e poderosa de ataque DOS. Em um ataque DDoS, o invasor usa vários computadores ou dispositivos, tá? Esses dispositivos comprometidos, eles formam o que é conhecido como botnet. Mas o que é uma botnet? Uma botnet é uma rede de computadores ou dispositivos, novamente, que foram infectados com software malicioso e são controlados remotamente pelo invasor. O termo botnet é uma combinação de robot, bot, e network, ou net, botnet. O invasor, então, ele pode comandar essa botnet para enviar um volume massivo de tráfego ou solicitações ao alvo simultaneamente, ampliando assim o impacto do ataque. Isso torna os ataques DDoS mais difíceis de mitigar do que os ataques DOS, porque o tráfego malicioso vem de diversas fontes. Então é assim, o invasor não está apenas tentando derrubar um serviço, ele está orquestrando um esforço coordenado para sobrecarregar e desativar o alvo usando uma rede de dispositivos comprometidos. Isso pode interromper operações, causar perdas financeiras e também prejudicar a reputação de uma organização. Muitos indivíduos e organizações têm medidas de segurança básicas em vigor, mas elas podem não ser suficientes para defender contra os ataques DDoS sofisticados. Os invasores constantemente desenvolvem suas táticas, tornando essencial você se manter atualizado com as ameaças
mais recentes e as estratégias de mitigação mais recentes também. Um ataque DDoS típico funciona assim: o invasor primeiro constrói ou aluga até mesmo uma botnet, muitas vezes também explorando com essas botnets vulnerabilidades em dispositivos IoT, computadores ou servidores também. Mas depois que a botnet está no seu lugar, o invasor manda os dispositivos comprometidos dessa botnet para enviar um fluxo de tráfego massivo, ou solicitações daquele alvo. Esse tráfego malicioso pode assumir várias formas, como inundar o alvo com solicitações SYN, ataque SYN flood, enviar pacotes de dados mal formados ou explorar vulnerabilidades específicas da aplicação. O objetivo, de qualquer forma, é esgotar os recursos do alvo, como largura de banda, memória, poder de processamento, tornando assim o serviço inacessível aos usuários legítimos. Quando o alvo fica sobrecarregado, ele pode ficar lento, travar ou ficar completamente offline. Os usuários legítimos então experimentam a interrupção no serviço, levando à frustração, perda de produtividade e possíveis perdas financeiras para a organização alvo desse tipo de ataque. Os invasores podem lançar ataques DDoS por vários motivos, incluindo ganho financeiro, por exemplo, extorsão, hacktivismo, ou ativismo político, social, guerra cibernética, ou simplesmente para causar interrupções e dano à reputação mesmo. Esse tipo de ataque é atraente para os cybercriminosos porque ele pode ser barato e fácil de se executar, mas ainda assim altamente eficaz em causar danos significativos. Eles podem mirar em empresas, agências governamentais, instituições financeiras e até mesmo indivíduos. Ninguém está completamente seguro. E o impacto? O impacto não é apenas financeiro. O tempo de inatividade da sua organização, a perda de reputação, a quebra de confiança com os clientes, vendas que você poderia deixar de fazer, enfim, há um mundo de perdas ali que vão além do financeiro, tudo isso junto pode ser devastador. É por isso que os ataques DDoS são considerados uma das maiores ameaças cibernéticas da atualidade. E qual é o prejuízo estimado no mundo? Você quer ter uma ideia real do tamanho do problema? De acordo com o relatório da Netscout, houve mais de 10 milhões de ataques DDoS em 2023. O que equivale a aproximadamente 29 mil ataques por dia, o que significa que, em média, um ataque DDoS é lançado a cada 3 segundos. E de acordo com o estudo da Kaspersky, o custo médio de um ataque DDoS para pequenas e médias empresas pode chegar ali a 120 mil dólares, enquanto que para grandes empresas o custo pode ultrapassar os 2 milhões de dólares. Além disso, o relatório de ameaças à segurança na internet da Akamai de 2023 revelou que os ataques DDoS aumentaram mais de 50% em relação ao ano anterior, com o maior ataque registrado na história. Para piorar, um relatório da Cybersecurity Ventures estima que o impacto total do cybercrime na economia global já ultrapassa os 6 trilhões de dólares por ano, incluindo não apenas os custos diretos dos ataques DDoS, mas também os danos colaterais, como perda de produtividade e reputação. Ok, agora sabendo que a situação é realmente muito preocupante ao redor do mundo, quais são as formas realmente eficazes de se proteger? A primeira coisa que você precisa entender é que os ataques DDoS não tem apenas um vetor de ataque. Existem várias técnicas usadas pelos invasores. Muitos ataques, por exemplo, começam com a exploração de vulnerabilidades na camada de aplicação. Se sua organização usa sistemas desatualizados ou mal configurados, você está abrindo as portas para os invasores também. Muitos ataques DDoS acontecem porque as organizações simplesmente não implementam medidas básicas de segurança, como limitar as taxas de solicitação ou filtrar o tráfego malicioso. Portanto, sabendo disso, vamos dar uma conferida em alguns pontos importantes que eu separei sobre a prevenção desse tipo de ataque. São 5 pontos importantes que compõem essa estratégia básica. Primeiro, uma segurança básica robusta. Mantenha todos os sistemas operacionais, aplicativos, firewall, etc., atualizados com os patches de segurança mais recentes e configurados corretamente. Sistemas desatualizados e mal configurados são portas de entrada para atacantes. Depois, configure seus servidores e firewalls para limitar o número de solicitações que podem ser recebidas em um único endereço IP e em um determinado período. Isso ajuda a mitigar os ataques de força bruta e inundações de solicitações. E por fim, utilize firewalls e sistemas de detecção, prevenção de intrusão, IDS, IPS, para filtrar tráfego malicioso com base em assinaturas, anomalias e reputação de IP.
Com isso, sua segurança já tem uma robustez básica. O segundo ponto importante é ter uma infraestrutura escalável e redundante. Sua infraestrutura deve ser dimensionada para lidar com picos de tráfego legítimos, né, e ilegítimos também, e ter uma margem de segurança para absorver ataques DDoS em menor escala. Sua infraestrutura deve ser dimensionada para lidar com picos de tráfego legítimos e ter uma margem de segurança para absorver ataques DDoS de menor escala. Utilize e faça, né, um balanceamento de carga, ou load balancing. Você precisa saber distribuir o tráfego de entrada entre vários servidores. Porque se um servidor ficar sobrecarregado ou cair, o balanceador de carga vai redirecionar o tráfego para os servidores saudáveis, garantindo assim a disponibilidade contínua dos seus sistemas. E depois disso, você vai replicar a sua infraestrutura em diferentes data centers ou regiões geográficas. Se um local for afetado por um ataque DDoS, o tráfego pode ser roteado para outro local. E assim, com uma infra escalável, você pode ir para a proteção de fato contra os ataques de negação de serviço, com o nosso terceiro ponto, que são os serviços e ferramentas de segurança. Você já pode buscar por serviços de mitigação baseados em nuvem. Esses serviços atuam como um escudo entre a internet e a sua infraestrutura. Eles analisam o tráfego de entrada, identificam e bloqueiam o tráfego malicioso, permitindo que apenas o tráfego legítimo chegue aos seus servidores. Existem também os Scrubbing Centers, que são centros de dados especializados em limpar o tráfego DDoS. O tráfego é redirecionado então para esses centros, onde ele é filtrado antes de ser encaminhado para a sua infraestrutura. E claro, o Web Application Firewall, o WAF. O WAF ele protege especificamente aplicativos da web contra ataques na camada de aplicação, a camada 7. Ataques como injeções, não só injeções de código SQL, injeções em geral, XSS, o Cross-Site Scripting e outros ataques que podem ser usados para iniciar uma negação de serviço. Depois de adicionar essas camadas de proteção, já faz sentido pensar no próximo passo, que é o monitoramento e a resposta a incidentes, que é o nosso quarto ponto importante dessa estratégia. Então eu sugiro que você implemente ferramentas de monitoramento que analisem o tráfego da rede e o desempenho dos servidores e talvez o comportamento dos aplicativos em tempo real. Isso permite que você consiga detectar algumas anomalias, atividades suspeitas que podem indicar um ataque de negação de serviço em andamento. Então você pode também configurar alertas para notificar você imediatamente sobre eventos suspeitos, como picos de tráfego, por exemplo, legítimos ou não, aumento de erros de conexão ou comportamento incomum do aplicativo. E claro, tem um plano de resposta a incidentes também bem definido. Esse tópico de resposta a incidentes, a importância de você ter um plano também de resposta a incidentes é muito vasto e merece um vídeo só para isso. Por isso que, por hora, nesse momento, eu quero apenas ressaltar a sua importância. Mas enfim, implementados todas essas camadas de proteção, o quinto e último ponto que você deve aplicar então são os testes de carga, que na verdade devem ser parte de um teste de intrusão completo. A gente recomenda, obviamente, que você contrate especialistas em pentest para realizar testes de intrusão regularmente, seja de cada 6 meses ou cada 1 ano, porque o objetivo do pentest, caso você não saiba, é simular ataques reais para identificar ali, vulnerabilidades nos seus sistemas, na infraestrutura, em diversas camadas, nos seus aplicativos, enfim. Os testes de negação de serviço, eles devem ser um componente de um pentest mais amplo, ou seja, é apenas um dos tipos de testes realizados dentro de um pentest. É um teste que busca afetar ali a disponibilidade dos sistemas. Os testes de carga, de estresse também, eles têm alguns objetivos, como fazer uma simulação controlada. Um teste de carga simula um ataque DDoS em um ambiente controlado, permitindo que você avalie a resiliência da sua infraestrutura e a eficácia das suas defesas. Tem também como objetivo identificar pontos fracos, O teste revela gargalos, configurações inadequadas e limites de capacidade, mostrando onde você precisa melhorar. Tem como objetivo também validar o plano de resposta a incidentes, porque esse teste permite que você pratique e refine o seu plano de resposta a incidentes, garantindo que a sua equipe esteja preparada para um ataque real.
E também é muito bom para avaliar a maturidade das suas defesas. O teste avalia a maturidade geral das suas defesas contra ataques de negação de serviço em geral, incluindo a capacidade de detecção e respostas e mitigação desse tipo de ataque, né? Lembrando novamente que existem diversos tipos de ataques de negação de serviço, distribuídos ou não. Eu percebo que muitas pessoas dão mais atenção aos ataques DDoS, quando muitas vezes os ataques DOS, né, são até mais fáceis de serem executados e com a mesma eficácia, digamos assim. Às vezes você pensa que é necessária toda uma botnet para derrubar o seu servidor, quando na verdade qualquer hacker adolescente já consegue te dar um bom susto. E por isso que eu sempre bato na tecla, é muito mais barato e efetivo você testar a segurança antes de começar a se sentir confiante. Agora olha, se você quer saber quanto custa testar a segurança da sua empresa com os melhores profissionais do mercado, eu sugiro fortemente que você clique no link que está aqui embaixo para acessar o site da Guardiz e agendar uma reunião diretamente comigo. Eu vou analisar o seu negócio e trazer a solução que melhor se encaixa com a situação atual da sua empresa.